Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é comunismo e tradição, um diálogo crítico com André Roncalha. Antes de começar a o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, André Roncalha foi dar uma entrevista para o Flow Podcast, junto com o Eduardo Moreira, uma entrevista longa, tem vários trechos interessantes e muita gente me pediu um react de um trecho que é o André Roncalha falando por que não é comunista. Eu achei um trecho muito bom, acho que vale a pena a gente refletir algumas coisas. E aí vamos aqui fazer um diálogo sobre esse trecho, né? Antidemocrático você concentrar essas oportunidades apenas na mão de quem, né, acumulou riqueza, seja por herança ou porque teve acesso a algum monopólio. O Alan Shirikusai, caralho. Queria saber se o André podia explicar melhor o motivo dele não ser comunista. É uma decisão política ou essencialmente mais ideológica mesmo? Pergunto isso, pois ele tem uma proximidade muito grande com o marxismo, mas nunca ouvi explicar quais são as discordâncias. Eu essencialmente não tenho nenhuma discordância com o marxismo, na essência de que o capitalismo depende da taxa de exploração, do trabalho, que ele gera mais-valia. Isso eu não tenho muita diferença com isso. Eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento perante a política. Então, eu considero os comunistas muito ansiosos. Eu brinco com ele e falo, o pessoal que quer, né, resolver tudo muito rápido e destrói tradições e vai derrubando tudo que está no caminho. Veja, gente, aqui é necessário fazer a primeira nota metodológica. O André diz que concorda, né, com a economia política marxista, exploração, mais-valia e por aí vai. Mas veja, gente, o marxismo ele é um todo, viu? O fundamento da teoria marxista é compreender que a dinâmica de uma sociedade é dada fundamentalmente pelas suas relações de produção, pela forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida. Isso significa concretamente que o centro da crítica marxista ao capitalismo é a crítica da economia política, mas uma das categorias centrais do marxismo é a categoria de modo de produção, que entende que a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida, a forma como se produz a riqueza, como se divide as relações de propriedade, como se estrutura a divisão social do trabalho, como se faz a repartição da riqueza socialmente produzida, condiciona uma superestrutura, né? Uma dinâmica de estruturação do poder político, da institucionalidade, da consciência, da ideologia, da cultura, da família, das relações de gênero e etc, etc, etc. Ou seja, não dá para você dizer assim, pô, concordo com a tese da mais-valia, mas discordo com a tese do caráter de classe do Estado. Pô, concordo com a tese da concentração de propriedade dos meios de produção como elemento central da sociedade, mas discordo da tese da luta de classes. Veja, não dá. O marxismo é um todo coerente, articulado, em que a crítica da economia política é a base geral da crítica ao capitalismo e que tem consequências derivadas que não dá a nível a peso de incoerência de você negar. Não dá para dizer assim, eu concordo com a crítica de Marx ao capitalismo, mas eu acho que não existe luta de classes. Porque na crítica de Marx da economia política ao capitalismo está ali inscrita a tese da luta de classes, a necessidade da revolução, o caráter de classe do Estado, a forma jurídica burguesa, tudo isso está inscrito, inclusive, no Capital. É por isso que, por exemplo, vários pensadores e pensadoras fazem trabalhos do tipo a crítica à forma jurídica no Capital e extraem do livro 1 do Capital, principalmente, mas não só, a crítica à forma burguesa do direito que está ali, ou então a teoria do Estado no livro 1 de Marx, ou então como Marx pensa a estruturação de classes, ou então a teoria da religião. Tipo, eu recentemente comprei um livro que debate a teoria da religião que está ali inscrita em fragmentos no decorrer do Capital, sabe? Então o marxismo é um todo. Não dá para você selecionar as partes, claro, dado do ponto de vista acadêmico, né? Se você repartir Marx, sair fatiando Marx como se fosse um queijo suíço. Assim, né? Se você concorda com a crítica da economia política ao capitalismo, isso tem consequências políticas inescapáveis, né? Caminho para poder, né, avançar rapidamente na direção da revolução. Eu já tenho, talvez por uma questão até de classe,
né? E eu já sou mais paciente nesse sentido. Respeito mais a tradição, no sentido de que eu acho que existe uma memória institucional, convencional na sociedade, e que você vai derrubando as paredes e aquilo que limita conforme for tendo consenso social com relação à obsolescência, né, daquela determinada instituição. E aí, por isso que eu, nesse caso, sou muito mais tolerante com os reveses que um governo progressista tem do que as pessoas comunistas, que em geral têm, né, aquela... Veja, gente, esse ponto também é muito interessante, né? O André, ele fala que os comunistas são meio que apressados, que não respeitam as ações e por aí vai. A gente pode entender tradição de diversas formas, né? Sem entrar numa profundidade teórica da definição, vamos entender a tradição como um conjunto de determinadas relações materiais, simbólicas ou culturais que têm uma continuidade histórica e conformam, numa determinada época, um traço distintivo da forma com que um povo se organiza. Então, por exemplo, carnaval é uma tradição, né? Carnaval é parte da identidade cultural brasileira, é algo que mobiliza não só o poder público burguês, como amplos setores da massa trabalhadora. Assim como é uma tradição, gente, a concentração fundiária no Brasil, né? A concentração de terras. O Brasil, a ideia de Brasil nasce com o processo colonial, que já reparte as terras aqui, exterminando os povos indígenas em capitanias hereditárias, em Seis-Marias, e depois a concentração fundiária segue toda a história brasileira até hoje. Racismo é a tradição no Brasil, né? A altíssima concentração de renda, riqueza e propriedade tem um dos níveis mais altos de desigualdade social do planeta há muitas décadas, também é uma tradição brasileira. Então tem tradições brasileiras que precisam ser quebradas, que precisam ser destruídas, que precisam ser confrontadas. Assim como é que é uma tradição brasileira, por exemplo, a violência policial contra a população negra, né? Vamos lembrar que boa parte das polícias no Brasil foram criadas para perseguir escravizados fugidos. E até hoje as principais vítimas da violência policial do Brasil são pessoas negras, sabe? Então, assim, há tradições que vão ser quebradas. Outras, evidentemente, a gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, o Brasil, desde sempre, é também um país profundamente religioso, né? Então, eu não acho que, por exemplo, todo mundo tem que virar ateu para a gente ter uma revolução socialista. Eu também já debati com vários camaradas, já teve vários enfrentamentos sobre certa cultura de ateísmo militante. Irmão, estou pouco preocupado se você acredita em Deus, em Buda, em Alá, em Maomé, por aí vai. Eu quero que você acredite na Revolução Brasileira e se organize para a construção do socialismo. A visão que você tem do plano espiritual simplesmente não me interessa, tá ligado? Não me interessa. Eu quero que você acredite no marxismo e na revolução. Se você, em paralelo, acreditar em Maomé, em Buda, em Xangô, em Exu, em Allan Kardec, não sei o que, suave, tá de boa. Inclusive, é por isso que eu tenho muito cuidado na hora de fazer a crítica de religiões. Se vocês repararem, eu raramente falo de cristianismo, ou de protestantismo, ou de catolicismo, ou de islamismo. Eu falo fundamentalismo religioso. Meu problema é com a ideia de que as pessoas vão se determinar fundamentalmente na sua compreensão de mundo a partir da religião, né? Então, a pessoa vai se entender muito mais como evangélico do que como trabalhador e trabalhadora, um evangélico que vai ser guiado por um pastor reacionário como Silas Malafaia, sabe? Mas não tem problema nenhum você ser evangélico não, viu, gente? Inclusive, eu acho que o pressuposto de um partido revolucionário com inserção na massa é ter quadros políticos que sejam do candomblé, da Umbanda, que sejam protestantes, que sejam católicos e que tenham uma religiosidade popular múltipla e por aí vai. Ó, zero problema, zero questão. Então, veja, que tradição a gente está falando? Se a gente estiver falando de tradições em que é preciso ter cuidado e mediações na hora de se apresentar para não dificultar a organização da classe trabalhadora, é verdade. Então, por exemplo, eu acho muito válido mesmo, o debate no veganismo marxista, e eu tenho certos colegas que estão estudando, produzindo e vêm me apresentando cada vez mais. Eu estou cada vez mais simpático à ideia. Só que eu acho que é preciso ter muito cuidado na hora de colocar isso na frente, a forma como você apresenta para a classe trabalhadora, porque há um ethos cultural muito forte no Brasil de que ter dignidade, estar bem de vida significa comer carne. Então, por exemplo, é necessário ter um debate concreto, sério, responsável sobre as formas que você vai mediar esse debate, sabe? Então, assim, a gente não pode colocar na frente para decidir se você quer ou não construir uma luta pela revolução, você tem que decidir se você come carne ou não, se você acredita em Deus ou não. Não, a gente não pode colocar isso na frente, tá ligado? A gente tem que arrumar meios
de construir a coesão da classe trabalhadora, de organizar a classe trabalhadora convivendo com as múltiplas identidades, com os múltiplos conflitos, com as múltiplas contradições, buscando o máximo de unidade da classe. Então, a ideia de que os comunistas não respeitam a tradição, a memória institucional, veja, depende. Porque, por exemplo, memória institucional, eu já falei, né, para vocês, dando exemplo. O Brasil é um país que vive há mais de 500 anos uma intensa concentração fundiária. A memória institucional da regulação da agricultura no Brasil, da produção no campo, é uma memória moldada para a concentração fundiária, para a monocultura, para a exportação, para a dinâmica continuada e modernizada do plantation. Então, por exemplo, essa memória institucional, ainda que exista algumas instituições do Estado brasileiro que buscam construir outra lógica, ainda que a gente tenha, por exemplo, cursos de agroecologia, que tentam pensar uma produção agrária diferente da lógica do agronegócio, essa memória institucional precisa sim ser destruída, né? Fora isso, o André ele coloca uma coisa muito válida. Ele fala assim, talvez seja meu posicionamento de classe. Tipo, é verdade, André. Acho que você acerta muito você entende a crítica da economia política marxista, mas você tem dificuldade a aderir a uma posição política comunista por causa da sua história de classes. E tudo bem, inclusive muito honesto, muito qualificado teoricamente, ele mesmo reconhecer isso, saca? Tem um vídeo no canal, Ser e Sentir. Eu faço um debate a partir do Louis Althusser, né, num famoso texto dele, uma entrevista, A Filosofia como Arma Revolucionária. O Althusser fala a diferença entre os intelectuais e os operários, né? Que os operários têm facilidade para entender, como o André entende, mas têm dificuldade para sentir a necessidade da revolução, sentir o objetivo último do marxismo, que é a conquista do poder, e ter essa ideia como guia da sua vida, da sua militância política, né? Então, veja, não é que os comunistas não respeitem as tradições, não é que os comunistas não conheçam o que é o folclore popular, a consciência popular, que algumas tradições podem e devem ser preservadas. Eu, por exemplo, acho muito interessante as religiões de matriz africana, como elas conseguem manter uma unidade, uma coesão, um senso de solidariedade, de comunidade, e é uma coisa para se estudar, para se aprender, para ser um elemento para se reivindicar na hora de pensar a construção do socialismo brasileiro. É uma coisa massa, tá ligado? Tipo assim como é muito interessante toda a organização popular, todo o trabalho, toda a paixão que está inscrita em festas como o Carnaval e como São João, a forma como se preserva a memória de tradições culturais da nossa classe. Isso é uma coisa, inclusive, para ser potencializada, defendida e expandida na construção do socialismo. Mas outras tradições não, percebe? Acho que mais ou menos por aí o debate. Não, mas tem que peitar e direto, né, confrontar o poder de uma maneira que tem até o símbolo do confronto. E eu, como eu já, né, vivi na Faria Lima, eu já trabalhei na Bolsa de Valores, eu tive ali, talvez, eu não estou falando que eu estou certo, né, mas é a minha percepção, eu senti um pouquinho o que é o peso do poder econômico, o peso do poder político. Então eu sei que qualquer mudança mais abrupta na sociedade, que ela não tiver um respaldo na sociedade amplo, para que o povo realmente sustente aquilo, dificilmente ela vai se sustentar e, em geral, o que acaba é que os ricos encontram uma maneira, né, de resgatar ou restaurar o seu poder e, muitas vezes, agravar a exploração sobre a sociedade. Então, nesse sentido, é uma visão, assim, em termos de propósito e de fim, eu estou com os comunistas, mas talvez em termos de meios eu sou, né, mais moderado sobre como que a gente chega lá. E aí eles corretamente podem alegar que essa minha posição impede que a gente chegue lá. Eu discordo, eu acho que a gente pode chegar lá por outros meios e talvez essa seja a principal diferença. Mas acho que no que diz respeito à leitura do sistema, que é o que em geral me colocou, né, na proximidade com eles. As pessoas me ouviam falando sobre geopolítica, sobre questão do sistema, falando, pô, o André é comunista, né? E tem realmente essa proximidade em termos de leitura, mas em termos de procedimento e de política a gente é diferente. O Ian. Veja, aqui tem uma contradição no argumento do André, porque ele fala que por ter trabalhado na Faria Lima, na Bolsa, no mercado financeiro, ele conhece o poder econômico da burguesia. Mas veja, André, é justamente por causa disso que a gente defende uma revolução.
Porque o capitalismo, no geral, ele já dá possibilidades de reformas muito limitadas. O capitalismo na periferia do sistema capitalista, o capitalismo dependente, as possibilidades de reformas são menores ainda. Não à toa, tipo, eu estou muito lendo Darcy Ribeiro, né? Porque eu vou escrever um artigo para um livro coletivo que vai sair, tem até mês que vem para mandar. E aí Darcy Ribeiro está nos anos 70, 80, falando de fim da fome, de fim do desemprego, de acabar com o analfabetismo, de fazer reforma agrária, de universalizar saneamento básico. 40 anos depois, nada disso aconteceu, pô. E aí, veja, gente, a gente nem está falando de reformas muito radicais, né? Porque assim, cá entre nós, universalizar saneamento básico e acesso à água é um negócio assim, sabe? Tipo, bem de boa, assim, um negócio bem basicão. Acabar com o analfabetismo, a Argentina fez isso, tipo, há 50, 60, 70 anos atrás, tá ligado? E, tipo, isso não aconteceu. É justamente a força econômica da burguesia que impede, inclusive no capitalismo brasileiro, a possibilidade mínima de reformas sem um processo revolucionário. Então, vou dar um exemplo para vocês, como eu estou citando muito Darcy ultimamente, vou até ler de novo, eu já li em outros vídeos do canal um trecho do livro Povo Brasileiro. Aí Darcy Ribeiro, né, na página 22, próximo de morrer já e tal, uma das últimas reflexões da vida, Darcy diz: não é impensável que o reordenamento social se faça sem convulsão social, por via de um reformismo democrático. Mas ele é muitíssimo improvável nesse país em que uns poucos milhares de proprietários podem assabarcar a maior parte de seu território, compelindo milhões de trabalhadores a se urbanizarem para viver a vida famélica das favelas, por uma força de manutenção de velhas leis. Cada vez que um político nacionalista ou populista se encaminha para a revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam para a repressão e a força. Então, assim, na real, gente, na real, o que a história brasileira mostra é que a classe dominante é contra-revolucionária e contra-reformista. Isso está lá, inclusive, em Florestan Fernandes e tal. A ideia de que a gente vai acumulando reformas até chegar numa mudança qualitativa do sistema, isso deu errado, gente. Isso foi tentado no Brasil nos anos 80 e 90, né? O PT tinha muita essa estratégia, até certo ponto o trabalhismo brisolista também tinha essa concepção, o próprio PCB e o PCdoB, os comunistas na época, né? O PCdoB até hoje, né? O PCB e o PCdoB tinham dessa visão também, né? De primeiro a gente garante e fortalece a democracia, a luta pelo desenvolvimento nacional e tal, para depois criar as condições para o socialismo. Isso deu errado. Então a ideia de que a burguesia é muito forte, por causa disso não dá para ser revolucionário, temos que lutar por mudanças graduais, na verdade ela é uma contradição em termos, porque se a burguesia é muito forte, isso inclusive diz que até para fazer reformas civilizatórias básicas, como garantir água e saneamento básico para todo o povo brasileiro, a gente precisa da conquista do poder político para garantir coisas básicas como escola universal e digna para todas as crianças e adolescentes e fim da fome, a gente precisa da Revolução Brasileira. Porque, gente, eu sempre faço essa provocação, né? A gente nunca resolveu nenhum dos problemas fundamentais de fome, de desemprego, de falta de moradia, de falta de abastecimento d'água, de transporte de qualidade, de acesso à cultura universal, etc, 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 etc. Vem cá, é coincidência que tendo político de esquerda, de direita, de lado, de centro, nacionalista, trabalhista, socialista, tudo isso, a gente nunca conseguiu resolver esses problemas fundamentais? Isso é coincidência, gente. Isso é falta de... porque não fez um número maior de deputados, não fez um número maior de governadores, sabe? Tipo, não dá para pensar isso, né? Tem um texto meu no blog da Boitempo sobre Darcy Ribeiro, em que tem uma coisa que é muito massa, né? Darcy Ribeiro passou a vida lutando pela educação, né? E aí Darcy Ribeiro pergunta, antes do golpe de 64, se era necessário o socialismo para construir uma escola digna para todas as crianças e adolescentes no Brasil. Ele responde que não, que dava para fazer isso sem socialismo, confiando naquele processo do governo Jango, luta pelas reformas de base e tal. Darcy Ribeiro morreu sem uma escola digna para todas as crianças do Brasil e morreu convencido que não. Infelizmente, não dá para construir uma escola digna sem uma revolução, sem um socialismo, um poder dessa classe dominante e fecunda. Então, ou seja, você tem vários pensadores e pensadoras
que foram num caminho de lutas por reformas, especialmente naquele contexto ali do suicídio de Vargas até o golpe, e que depois fizeram um caminho de volta e morreram nos anos 90, nos anos 2000, chegando à conclusão de que, ó, bicho, depois de 50 anos de militância política, a conclusão que se chega é que a classe dominante brasileira não tolera nada de reformas. E mesmo quando ela consegue ser parcialmente derrotada e a gente consegue conquistar a reforma, como foi a criação do SUS, ela rapidamente trata de criar mecanismos para deformar essa reforma. No caso do SUS, por exemplo, uma das características mais marcantes é o seu desfinanciamento permanente. Então, o argumento do poder da classe dominante para definir um caminho reformista, na verdade, se a gente for pensar bem, ela chama o caminho contrário. É a classe dominante brasileira, por ser tão poderosa, por ser tão forte, por ter tão concentrado o poder econômico, a propriedade da terra, a mídia, os bancos, a propriedade dos meios de produção, para a gente conseguir avançar em algumas reformas, a gente precisa primeiro quebrar esse poder, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir conquistas estruturais praticamente nenhumas. E na prática foi isso que aconteceu nos últimos 30 anos, viu, gente? Faz 30 anos que o Brasil não tem uma reforma que a gente possa chamá-la de reforma, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.